colocar para gravar, né? Então, pessoal, dando continuidade ao que foi comentado na aula de ontem, dentre as formas de se separar analito ali na minha solução a partir do procedimento de análise gravimétrica, a gente tem a gravimetria que acontece por extração. Lembrando que extrair é um termo que a gente usa dentro da química como uma forma de separar uma espécie que está presente num sistema que tem várias outras. No caso da extração, a gente vai utilizar balão de destilação. Vai fazer a destilação mesmo para recolher a espécie que é a desejada. E esse processo, ele também vai ser bem utilizado e vai ser bem útil. E, de novo, não sei se vocês estão percebendo na parte escrita que está em cada slide, sempre lá no final o meu critério é fazer uma pesagem. É a pesagem que vai me dar a resposta para a análise gravimétrica. Hoje, a gente vai fazer um cálculozinho. Claro que a gente não vai ter como fazer a pesagem, né? A gente não está no laboratório, mas eu separei uma determinação de ferro, um exemplo de determinação de ferro, de Fe3, para a gente acompanhar como que acontece esse processo de identificar a quantidade de material que eu tenho ali no resultado, no produto que foi formado da minha reação, ok? Gente, aqui eu coloquei esse exemplo porque eu achei ele bem legalzinho. É um procedimento de gravimetria que utiliza extração. Não sei se vocês lembram, a gente falou desse extrator Sosclete quando nós trabalhamos em química ambiental, alguns parâmetros que são determinados na água. Dentre esses parâmetros, a gente tem os óleos e graxas, que são determinados por extração com Sosclete. Aqui, o procedimento foi utilizado na forma de análise gravimétrica para estar retirando gordura de um sistema com vários componentes. Então, a primeira coisa que se faz é, passou para frente, é pesar esse balão onde vai ficar o material que eu desejo separar totalmente seco. Gente, sabe como que a gente trabalha? A gente, estando o balão já completamente higienizado e sabendo, o ideal é você mesmo higienizar, né? Não pegar um balão que já está lá guardado, que você não sabe quem higienizou, como que isso foi feito. Então, a gente pega esse balão, deixa ele dentro do dessecador. Às vezes em que eu realizei esse procedimento, foi programado, né? Então, eu deixei assim, no dia anterior ele já ficou dentro desse secador. E aí a gente pega esse balão, presta atenção que se a gente tocar, vai ter a gordura da mão, né? Então, aí é luvas mesmo para estar fazendo a análise. Em geral, a gente pega até com garra para fazer a pesagem. E aí a gente pesa o balão. Beleza. Na sequência, a gente vai fazer a pesagem da amostra no papel filtro. Gente, o papel filtro tem que ficar aqui dentro, tá? O solvente vai passando para fazer a extração. Então, a gente vai colocar a amostra aqui no extrator, que é essa partezinha do tubo, e deixa extraindo, se for gordura, olha o tempo que gasta. Extrair por 8 horas. Eu vou comentar essa questão do tempo no que diz respeito à análise gravimétrica. Tem procedimento que é simples de fazer, o processo não exige, assim, nenhum tipo de procedimento muito elaborado. É barato, porque basicamente a gente utiliza vidraria. E o que tem, assim, de custo maior dentre os equipamentos utilizados na análise gravimétrica é a balança analítica e uma bússola, mas que, em geral, são instrumentos que vão estar presentes no laboratório para utilizações diversas, né? Mas essa questão do tempo aí, às vezes, pega um pouquinho. Na sequência, seca o solvente e pesa o balão de novo, depois que a extração já aconteceu, porque aqui estava só o balão, aqui eu já tenho o balão com o material que foi extraído, tá? Esse procedimento aqui é feito para gorduras. Menos usual a gente fazer gravimetria utilizando extração. A mais comum é a de precipitação. Bom, quando a gente faz determinação direta de
qualquer tipo de analito por gravimetria, a gente vai pesar o filtro sequinho, filtrar, levar para aquele processo de secagem na mufla. Sim? Volta no slide anterior, por favor. Você falou sobre o extrator. Extrator é um sistema de destilação? Esse primeiro, sim. O segundo, na verdade, os dois são, né? Só que o segundo é aquele. Você está vendo que tem sequências aqui? Sim. A gente tem um equipamento e tem 4 pontos aqui, né? Com materiais vítreos. É o chamado sosquilete, porque ele faz a extração, passa para o seguinte balão, passa para a fase seguinte, continua acontecendo extração. O objetivo é extrair tudo mesmo do analito. Quando você tem um analito de extração, mas de interação, assim, vamos dizer assim, a interação dele não é tão grande, é muito grande com o solvente, então você precisa repetir o procedimento, mas são procedimentos de destilação, sim. Aqui seriam destilações sequenciais. Entendi. Então, tudo a questão influencia, então, a questão de temperatura. Sim, nesse caso aqui, né, o fato de você estar evaporando um solvente para passar lá pelo meu filtro e com isso ir extraindo o material que a gente quer separar, tem que ter um controle de temperatura, sim. Tem que ter conhecimento da temperatura de ebulição desse solvente, né? Esses conhecimentos prévios são essenciais para esse tipo de procedimento. Muito obrigado. Nada. Muito bem, pessoal. Então, na determinação direta, que é rara, né? Quase sempre a gente tem que fazer uma reação para que o nosso analito fique ali no produto. Mas se houver algum caso de determinação direta, é pesar o filtro, tem que estar sequinho, filtrar, fazer lavagem ali no processo de filtração, as lavagens que são necessárias. Essa parte de secar a gente faz na mufla. Aí lembra que para pesar novamente aqui, eu não posso tirar filtro da mufla e tacar na balança, não. Eu preciso ter o tempo para que ele atinja o equilíbrio térmico, ele tem que ficar a temperatura ambiente, tá? E depois calcular a diferença de massa do filtro enquanto estava apenas sozinho, né, sem o meu material, depois que eu filtrei já com o material que eu quero determinar. Esse aqui, então, foi o esqueminha que eu apresentei por último ontem, já no finalzinho da aula, né? Eu sempre gosto de voltar do que está no finalzinho da aula, gente, porque no final da aula o povo já está assim, meio com sono, né? Aí já, e também era o último horário, então acho legal a gente repassar. Bom, esse pré-condicionamento é quando eu preciso fazer uma concentração do material, por exemplo, com o procedimento de extração. O usual, que a gente vai fazer com frequência, é a filtração para reter aqui no filtro o meu material que contém o meu analito. Então, esse filtro é levado para a etapa de secagem, que é feita na mufla. Aqui está apresentado uma temperatura de 70 graus, mas a gente vai sempre estar observando o procedimento que for apresentado, porque para analitos diferentes, a gente utiliza temperaturas diferentes. E essa temperatura, ela é estabelecida a partir das características físicas e químicas do analito. Não pode ser uma temperatura que vai volatilizar o analito, ela tem que volatilizar só o solvente que foi utilizado. Bom, então a gente passa para a etapa do dessecador. Gente, extremamente importante essa etapa do dessecador, porque quando eu tiro o filtro aqui de dentro da mufla, ele e o material estão a uma temperatura muito alta. Então, se eu pegar um filtro quente, tirar da mufla e colocar na balança, é claro que ela vai me apresentar ali um valor de massa. Mas esse valor de massa não é confiável. Balança, principalmente a analítica, ela tem uma sensibilidade muito grande. Se ainda tiver material volatilizando, eu vou estar contando com ele.
E a diferença de temperatura, ela interfere no próprio equipamento, balança. Ela pode, a questão da conservação da própria balança mesmo, tem uma relação grande com essa questão da temperatura dos materiais que eu coloco em contato com o prato. Com o prato de balança, a gente só coloca em contato o material que está à temperatura ambiente. Bom, após, então, essa etapa que a gente chama de arrefecimento, que significa permitir que esse material que saiu aqui da mufla troque calor com o ambiente até ficar à temperatura ambiente, a gente vai, então, fazer uma pesagem. Então, vendo que tem aqui M1 e M2? Sabe o que é esse M1 e esse M2? O M1, eu pesei o filtro antes de colocar ele aqui no funil de filtração. Então, eu vou ter uma anotação inicial apenas da massa do filtro. M2 já é o filtro que passou já foi utilizado na filtração, já recebeu o material que eu quero determinar, esse material já passou pela secagem, já passou pelo arrefecimento, aí eu vou pesar de novo. Então, esse resultado que está aqui, ele já é a massa do filtro mais a massa da minha substância de interesse que contém meu analito. Por isso que a diferença entre essa massa 2 e a massa inicial, que era só do filtro, vai me dar a massa da substância que eu obtive com o procedimento. Mas a gente vai ver isso com exemplos e até para fazer cálculos. Bom, esse tipo de determinação é considerado um método complexo. Gente, eu estou assim, me valendo da literatura. Eu, particularmente, não vejo nada de complexo. Agora, demorado ele é. Se você pensar no laboratório de rotina, que você tem uma quantidade grande de amostra, para você ficar fazendo secagem, deixando arrefecer, pesando e a amostra acumulando, fica meio complicado de gerenciar essa situação, né? Ele é muito utilizado, mesmo tendo essa questão do tempo que ele demanda para ser executado, porque é um método extremamente exato e preciso. Você tendo confiança na balança, sendo uma balança que está bem calibrada, que está sendo utilizada corretamente, você tem poucos erros associados aos seus resultados quando se realiza uma análise gravimétrica. Sim? Só aproveitar a oportunidade que você comentou sobre balança. Pode acontecer eles darem um teste prático em relação ao peso, né, a massa de qualquer referência, mas a primeira coisa que você tem que ver a respeito da balança é a calibração, e a segunda é o nivelamento da balança. Com certeza. Se quaisquer desses aspectos não for observado, essa confiança no método de análise gravimétrica já era, gente. Né? Quando a gente fala exato, quer dizer que a gente realmente vai ter resultados que podem ser, que são considerados assim confiáveis, que realmente todo o analito vai estar ali naquele filtro depois que está sequinho e preciso. Eu posso fazer várias medidas que eu sempre vou ter resultados próximos. E aí lembra que a gente estava fazendo cálculo de erro? Meu erro vai dar pequeno. E o objetivo é sempre minimizar o erro. O caminho de fazer o cálculo de erro são aqueles tratamentos estatísticos que a gente estava estudando e que não acabou o estudo, não. Porque aqui na gravimetria, provavelmente hoje a gente não vai ter tempo para isso, mas nos exemplos que a gente vai trabalhar em gravimetria, eu busquei exemplos em que as determinações foram feitas pelo menos em triplicata. E aí nós vamos pegar esses resultados e fazer tratamento estatístico para calcular erro. E vocês vão perceber como que a gente tem erros pequenos, como que os resultados são repetitivos nas análises gravimétricas. Uma coisa excelente que tem na análise gravimétrica é que é barato. Gente, você não tem que comprar algo especial, diferente, seja em termos de reagente, ou de vidraria, ou mesmo de equipamento de laboratório específico para análise gravimétrica. São instrumentos, vidrarias e reagentes que comumente o laboratório já vai ter para os procedimentos diários ali. Então, é considerado um
procedimento de baixo custo, porque vai estar utilizando material que é bem barato. Bom, as vantagens, então, do método, destacando agora vantagens e desvantagens. Exatidão e precisão, né? Eu vou ter medidas que são exatas, a repetitividade é boa, então eu reproduzo o método e vou conseguindo resultados semelhantes. Os instrumentos utilizados são de baixo custo. E aqui, quando a gente fala assim, método absoluto, independente padrão. Gente, eu não preciso ter padrão para comparar. Ah, o meu analito, ele tem que ficar com resultado semelhante ao do padrão tal. Não. Precipitei, sequei, pesei. Estou realizando meu método, estou determinando meu analito sem passar por essa etapa de comparação com o padrão. É ruim comparar com o padrão? Analiticamente, não. Mas implica em um custo, né? Porque os padrões têm custo alto. O grande problema que a gente vai ter, que é o principal, é o tempo que leva para fazer essa análise. Bom, não tem como fazer análise gravimétrica rápido. A gente precisa de um tempo de secagem que seja adequado, né? Não dá para entrar naquela assim, tá, ó, mandou eu deixar a múfla 100 graus por 1 hora, deixa eu deixar a 200 só meia hora. Não dá certo não, porque você vai estar volatilizando o analito. Então, esse espaço de tempo para você conseguir chegar no final da análise, ele realmente acaba sendo aí uma desvantagem desse método, né? A questão dos erros de precipitação vão ter a ver, sobretudo, com o cálculo que foi feito. Eu tenho que ter um cálculo, aquele agente precipitante que eu estou acrescentando, eu tenho que estar com uma concentração muito certa para garantir que todo o meu analito vai precipitar. Além de alguns detalhes de precipitação, como nucleação, que são etapas de formação do precipitado, que a gente vai estudar com mais detalhes na volumetria de precipitação. Então, mas o principal erro de precipitação, infelizmente, quando acontece, é a gente realmente garantir que todo o analito foi precipitado, que não ficou analito em solução. Porque se ficar analito em solução, quando eu for fazer minha pesagem final, eu vou ter um valor que é menor que o real. Por outro lado, se eu usar um agente precipitante que não for ou específico, ou pelo menos que não tiver assim, não provocar a precipitação de interferentes que possa estar ali, se eu usar um que precipita outros materiais, eu vou ter uma pesagem de massa superior a que realmente corresponde ao meu analito. Então, mas são erros, vocês percebem que são erros que a gente trabalhando e conhecendo quimicamente a substância, a gente consegue driblar, a gente consegue evitar, né? A questão de perda de analito durante as etapas, ontem eu cheguei até a comentar, a gente pesa o filtro, gente, não tem essa de raspar filtro para colocar só o sólido para pesagem, não, porque vai ter perda. Você pode até falar assim, não, mas eu sou muito bom nisso, eu consigo enxergar, assim, o mínimo grão que está ali. Gente, isso é humanamente impossível. Então, é outra etapa, outra parte que a gente consegue evitar enquanto erro também. De forma que a principal desvantagem vai ficar aqui, no tempo que esse procedimento demanda. Bom, estou colocando aqui alguns exemplos de determinações que são comumente realizadas a partir de gravimetria. A determinação de ferro 3 em minério é o 3, tá, pessoal? Porque você pode dizer assim, tá, mas se minério tem ferro 2, por que eu não posso determinar o ferro 2? Esse 3 e esse 2 aqui, lembrando que é o NOx, né, do elemento. O que acontece é que com o ferro 3, a gente tem um agente precipitante que tem uma eficiência já comprovada. Eu vou realmente precipitar todo o ferro 3, vou estar conseguindo determinar toda a quantidade do meu analito de interesse. Cálcio em água é determinado com tratamento aqui com oxalato, é outro agente precipitante que para cálcio ele é excelente, ele vai formar um precipitado estável, com uma granulometria apropriada, a precipitação é garantida. Bário, independente de qual que seja a matriz da minha amostra, bário com sulfato, eu também
garanto uma precipitação de todo o bairro, então eu posso fazer por gravimetria, e até o cloro em água do mar. O Marcelo não está aí, mas o Douglas está aí, né? Que vai falar de água do mar na semana que vem, que é um tratamento que é feito com nitrato de prata, é aquela precipitação da prata com cloreto, né? Não tem como, né? A gente vai adiantando os trabalhos mesmo, né? Conforme... Oi? Vou voltar aqui a respeito do nitrato de prata. Ele é adicionado em ácido sulfúrico, qual que é a função dele? Não sei te dizer. Em ácido sulfúrico eu desconheço. No Certo? clorídrico, sim. Para No análise clorídrico, ele precipita o cloro. No sulfúrico, eu não me lembro de ter feito algum procedimento em que eu utilizei nitrato de prata com ácido sulfúrico. nitrato de prata, não, sulfato de prata. É na via úmida? Peraí. Tá, pode conferir. Nitrato de prata, em ácido sulfúrico. Para procedimento. É para retirada de interferente? Para procedimento analítico? Análise de DQO. Ah, tá. Bom, na análise da demanda química de oxigênio, você vai fazer uma titulação de oxirredução. Nos procedimentos de oxirredução, o que acontece é que muitas vezes você precisa, além de levar o NOx do que você vai determinar para um determinado valor, você vai ter a necessidade também de segurar outras espécies para elas não oxidarem juntos e te darem um resultado errado, porque na verdade seu resultado da titulação é uma viragem, né? Então, esses agentes são, sim, utilizados na eliminação de interferentes, ok? Ok, entendi. Gente, esse do FE é o exemplo que a gente vai usar hoje, tá? Para começar a fazer uns cálculos aí na análise gravimétrica. Bom, a gente tem... Opa, nós vamos falar de nitrato de prata de novo, Eli, aí, ó. A gente tem reagentes dentro dos procedimentos de gravimetria que são, assim, eu falo que é o sonho de consumo da analítica. Se a gente tivesse reagente específico para tudo, nossa vida ia ser uma tranquilidade. Gente, são raríssimos os reagentes específicos. Reagente específico é aquele que precipita uma única espécie. Ele vai agir, ele vai precipitar ou complexar, ele vai reagir com uma única espécie química. Então, quando você utilizá-lo, você não precisa fazer isso que a gente acabou de comentar aqui. Ah, deixa eu colocar uma substância para eliminar interferente. Nada vai interferir. É só utilizá-lo, chegar na reação, fazer a reação, completar e determinar. Que tem um pouco a ver com o que a gente falou em química verde, né? A busca de reagente específico para não ficar usando um e outro e mais outro e com isso gerando resíduo. Mas isso é raro, tá? O exemplo que a gente tem aqui é da dimetilglioxima, que é um reagente específico do níquel quando a gente está com um sistema meio básico. Pessoal, eu achei os procedimentos desses, da dimetilglioxima com níquel, e assim, muito legal, é de gravimetria, muito bem explicado, mas eu não achei nenhum em português, por isso que eu não sugeri que vocês assistissem vídeo nem nada, tá? E é uma reação, nossa, tão bonita, então, assim, fica tão evidente, dá para a gente acompanhar tão bem o processo, tá bem explicado, uma filmagem legal, mas tá em, o máximo que eu achei, assim, mais próximo de nós foi em espanhol, é por isso que eu não vou utilizar o vídeo como exemplo, mas se vocês encontrarem algum, é legal de estar visualizando. Essa semana eu estou com esse foco em começar o cálculo, mas na próxima semana eu selecionei um vídeo de gravimetria, mostrando tudo, explicando cada passo, a pessoa vai fazendo e explicando para a gente ver um exemplo, uma vez que a gente ainda não está, né, fazendo os procedimentos de laboratório, mas aí com uma expectativa boa para outubro, né? Vamos ver como é que fica.
Bom, o que a gente tem, e aí a gente lança mão, são os reagentes seletivos, que são reagentes que precipitam algumas espécies apenas, e não várias que podem estar ali presentes na minha amostra. Aí eles são mais comuns. Então a gente já consegue trabalhar com eles, algumas vezes tendo que trabalhar um pouquinho com a eliminação ou a estabilização, assim, impedir que os interferentes também participem do processo. Aí que vem o exemplo de novo do nitrato de prata. O nitrato de prata, ele vai precipitar em meio ácido, ele precipita os halogênios, cloro, bromo e iodo, mas precipita também o íon tiocianato, que é um íon que tem um enxofre, né? Bom, começar a trabalhar os cálculos, nesse slide eu vou só comentar como que os cálculos são feitos e fazer mesmo, gente. Eu vou abrir outra aula, porque essa está terminando, e aí para a gente fazer conta direitinho, com calma, entendendo o que está fazendo, é com o tempo, né? Não é fazer um negócio assim com 5 minutinhos e beleza, não. Bom, todos os cálculos em análise gravimétrica, eles dependem da pesagem que eu fiz do meu filtro antes de receber a amostra, ou se for extração, né, do meu balão, e da pesagem da substância lá no final, depois que eu já fiz a reação, mas eu preciso, é fundamental que eu saiba qual substância que eu estou pesando. Eu tenho que saber exatamente a fórmula da substância que eu obtive naquele processo de análise. Por quê? A composição química da substância, a fórmula molecular da substância, é que vai me permitir realizar esse cálculo. Lembra que muitas vezes a gente está determinando uma espécie, mas a gente está precipitando uma substância que tem a espécie. A gente não está precipitando a espécie sozinha. Então, se eu não tiver informação da fórmula, eu não vou conseguir fazer o cálculo estequiométrico para determinar a quantidade da minha substância. O cálculo final que a gente faz em análise gravimétrica, ele é um cálculo de percentagem, aquela percentagem massa por massa. Então, como que ela é feita? Bom, se é um percentual, depende aqui, né, sempre da multiplicação por 100. E eu vou ter um resultado que vai ser tantos por cento. Bom, o que a gente faz então? A gente trabalha com a massa do constituinte, divide pela massa da amostra, percentual, ele sempre está comparando valores, né? E multiplica por 100 para ter esse valor em percentagem, tá? Ou porcentagem, beleza? Bom, gente, agora é o nosso exemplo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar e começar de novo, porque eu não quero que ele fique picado, não. Quero que a gente vá fazendo devagar, passo a passo, para ficar entendido, beleza? A gente está com um pouco mais de 3 minutos aí, mas eu acho importante que a gente